Olá, pessoal. Voltamos para a nossa segunda parte, tá? Voltamos aqui. O clima esfriou um pouquinho, mas já está esquentando de novo. Mas é assim, tá, pessoal? Aqui a situação está dessa forma. Tá certo, pessoal? Então, qual é o nosso tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? O tema que a gente está falando aí, tá? Falou na primeira parte. O que é a lei espiritual? Então, o que são essa lei? É uma lei, pessoal. É uma só, mas ela se divide, se divide em essas 8 leis, né? Essa que é oito leis aí. 7 leis, né? Que se divide aí, delimitando cada função, cada vibração, tá? Isso tem a ver com a vibração e a maneira com que a gente lidar com essa lei foi colocada para regir a nossa consciência aqui. Aí eu coloquei uma pergunta, né? E por que temos que alinhar a essa força e princípio, né? Espirituais? Por que a gente tem que alinhar? Porque o universo está alinhado em um. Se a gente tiver em outra frequência, a gente vai estar fora da espiritualidade, fora do que Deus está querendo que a gente vibre, tá? Então, a lei espiritual é um conceito que se refere aos princípios e à regra que governam o universo espiritual e que considerados princípios morais e éticos que devem orientar a conduta humana. Elas são leis vistas como força que promove equilíbrio e harmonia e o progresso para o âmbito espiritual quanto material. Então, pessoal, tanto no âmbito espiritual como no âmbito material, essa lei vai regir a nossa consciência. Porque elas estão aí, tá? A lei, tá? Elas são, ele fala que são leis, são princípios universais. Então, tá regindo todo o universo. Ele diz que rege o funcionamento do universo e a vida humana em nível físico, mental e espiritual. Então, foi isso que a gente viu na primeira parte, que é o que é essa lei, né, pessoal? Ele falou também que essa lei é como um guia das nossas ações. Elas são leis imutáveis, não pode mudar. Tá aí desde quando o universo foi criado. Essas leis estão aí, tá regindo aí muitas consciências. Então, foi o que a gente. Ela disse também que ela serve como uma bússola moral e espiritual, então, para nossa consciência. É uma bússola para guiar a nossa consciência. Então, essas leis estão aí, tá? Mas essas leis assim, tá na tauba, tá para. Oh, e você tem que cumprir a lei, os 10 mandamentos. Não, pessoal, ela tá aí no seu interior, tá? É através da intuição, você vai perceber esses comportamentos, essas frequências, você vai perceber, tá? Quando você está agindo de acordo à lei, quando você não está agindo de acordo à lei. A consciência, ela percebe isso, tá? Então, aí a gente falou a lei da atração, não foi, pessoal? Na primeira parte, falou a lei do karma, né? Que é o que você faz aqui vai ter uma ação contrária, né? A lei do ritmo, então, ele fala que essa lei do ritmo, o quê? Que o universo, ele segue o ciclo dele. Tem um ciclo, então, segue o ciclo porque está no seu ritmo. Então, a gente precisa compreender. O que mais? A lei da unidade, então, a lei onde o amor, tá? Aquele é onde todos estamos interligados e estamos, quando a gente faz um bem a uma pessoa,
a gente está fazendo bem a gente mesmo. Tá? Precisamos entender essa lei da unidade. A lei da vibração, né? A gente falou, porque se você estiver vibrando baixo, você vai atrair pessoas baixas, frequências baixas. Se você tiver com pensamento negativo, vai trazer bagaceira para sua vida. Então, como a frequência alta, a frequência a emoção, como o amor, a gratidão, a compaixão são frequência alta. Frequência baixa é raiva, medo, ressentimento. Então, se você está nessa aí, você está nessa frequência baixa. Pode sair? Pode fazer sair, trabalhar isso aí. Aí a gente viu também na primeira parte que a lei da polaridade, que existe dois polos, né? Luz, escuridão, frio, calor, alegria, tristeza. Então, esses opostos, a gente tem que compreender que esses opostos são necessários para o equilíbrio do universo aqui aonde a gente está. Então, nesse universo, nessa realidade, existe essas polaridades para ver o equilíbrio do universo. Senão, não tem equilíbrio. Tá? Aí outra lei que a gente viu, a lei do gênero, que eu falei que essa lei são energia, não tem nada relacionada com sexo biológico, então, sexo físico, tá falando de energia. É por isso que quando pensa, Deus ele se coloca como pai, então é um ser masculino, é uma energia ativa, mas ele também tem a energia passiva também, a energia feminina. Então, a energia masculina e feminina, né? Então, por isso tem até a música dos caras que é do Novo Baiano, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino. Então, se Deus tem as duas energias, masculina e feminina, porque toda a criação, ele fala, esse princípio do gênero está presente em todo aspecto da criação. Então, tudo que Deus criou tem aspecto masculino e feminino, são energias. Então, por isso que precisamos, ele fala, o equilíbrio dessa é essencial para a harmonia e a compreensão desse princípio para ajudar o indivíduo a integrar aspecto lógico e a intuição em suas decisões e em suas ações. Entende, pessoal? Então é preciso estar aí. Eu tenho aqui, eu sou ativo, né, como masculino, mas eu tenho a energia feminina. Então eu preciso equilibrar isso, tá? Preciso equilibrar essas energias, tá? Aí, o que mais, pessoal? Tá agoniado aqui, tá, pessoal? O negócio, tá? Aí, a lei, a sétima, a oitava lei, né? A lei do livre-arbítrio. Então, pessoal, essa é conhecida, né? Todo mundo sabe que tem livre-arbítrio. Mas como é esse livre-arbítrio? Vamos ver aqui o que é que ele fala, porque as pessoas pensam que livre-arbítrio é fazer tudo que der na telha dele. Não é isso, tá? Mesmo você tendo liberdade em Cristo, você tem que não fazer tudo. Então você tem que entrar no equilíbrio. O livre-arbítrio é da consciência, é só para você escolher entre o bem e o mal, pessoal. Você tem que analisar as coisas. Será que isso vai fazer o bem às pessoas? Vai trazer um bem? É isso que você tem que analisar. Aí quando você analisa e toma a decisão para fazer o bem, não vou fazer isso aí não, que isso aí... Então, você tomou a decisão para o lado do bem. Mas se você toma e faz a decisão... Então, o livre-arbítrio serve para isso. E todo mundo está sendo regido por essa lei. Tá? Pela escolha, né? Aí ele fala, o livre-arbítrio dá aos seres humanos a liberdade
de escolher como agir, pensar e responder às situações da vida. Então, as situações que aparecem, você vai escolher. Por exemplo, vem uma pessoa aqui, vamos ali, vamos fazer uma mutreta ali, irmão Samuel. Eu posso chegar, aceitar ou não. Entende, pessoal? Eu tenho o meu livre-arbítrio. Então, cada situação que aparece na vida do ser humano aqui, o livre-arbítrio está entrando em jogo aí. É colocado para você pensar, para você tomar a decisão. Tá? Aí ele fala, embora outras leis espirituais influenciem a vida, o livre-arbítrio garante que cada pessoa tem o poder de fazer escolha e moldar seu próprio destino. Então, você vai escolher o bem ou o mal. É uma decisão sua, tá? Aí ele fala, com essa liberdade, no entanto, vem a responsabilidade pela consequência da escolha feita. Então, você vai escolher, a situação vai ser colocada diante de você, e aí? O que é que você escolhe, pessoal? O que é que você escolhe? O próprio Deus, ele fala, espero que você escolha o bem, tá? Espero que você escolha o bem, mas nem sempre acontece. Aí ele fala, essa lei é fundamental no entendimento da autonomia espiritual e moral. Através do livre-arbítrio, o indivíduo tem o poder de criar sua própria realidade. Então, é através desse livre-arbítrio que você vai criar, você vai tomar decisão tanto por bem por mal, você vai criar ali a sua realidade. Mas também carrega a responsabilidade de viver com a consequência de suas ações e decisões, tanto boa quanto ruim. Então, é isso, não tem como. Então, por isso que quando você toma mais consciência, tá, expande, você tem mais responsabilidade. A sua consciência, se escolher fazer alguma coisa mal, você vai ter que assumir aquela consequência, tá, pessoal? Você é livre, mas não faça dessa liberdade para você escolher coisa ruim. Você tem que escolher em fazer o bem. É isso que Deus quer que você faça. Seu livre-arbítrio, tá? Ele vai impedir de você ir lá fazer a coisa que escolhe? Não vai impedir, tá, pessoal? Mas depois essa lei vai cair no seu lombo, que é a consequência das suas escolhas, tá? Nossa, pessoal, não é brincadeira, não é fácil, tá? Mas é isso, é o que acontece aqui na nossa realidade. Então, será que a Bíblia fala sobre essa lei espiritual, pessoal? A Bíblia tem toda essa lei aqui que eu falei, pessoal. Todas. Eu vou trazer os versículos agora por meus amigos evangélicos, católicos, tá? Que lê a Bíblia. Eu vou trazer aqui, porque eu acho que isso não é ensinado aí aonde vocês estão, tá? Eu sinto muito, tá? Mas aqui no meu canal, se vocês estão aqui, vocês vão saber. Então, vou trazer aqui os versículos de cada lei. Então, a lei da atração, qual é o capítulo e o versículo? Provérbio 23, versículo 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te, ele te, ele te irá, come e bebe. Com o seu coração não estará contigo. Então, pessoal, como você imaginar na sua alma, então, como você estiver vibrando, assim vai ser. Assim você vai atrair para você, tá? Então, come e bebe, mas em seu coração não estará contigo. Então, está longe. Então, está fora da vibração. Precisa estar na vibração, tá? Aí, o que mais? Mateus 21, versículo 22. E tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Então, se você crê que vem do coração, você pede com a mente
e crê no coração, então você começa a vibrar. Por isso que a oração, pessoal, ela é uma frequência que vai atrair a frequência boa. Vai depender da oração, da vibração que você está. Então você vai pedir em oração, crendo e receberei aquilo que tiver de acordo com o que Deus está querendo. Não é qualquer coisa assim, eu vou pedir aí. Não é, tá? Porque Deus tem a frequência dele. Aí ele fala, Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedirem, orando, crendo, né? Pedir orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, você tem que crer, tem que usar aí o coração, a fé aí. Então, o coração tem que estar aí, não é só mental, né? Teve muito falando essa lei da atração é mental. Não, pessoal. É mente e coração, para que a coisa comece a atrair para você. Então, a oração é assim, você tem que crer naquilo que você está pedindo e se está de acordo com a espiritualidade que é, com a frequência. Aí o que mais, pessoal? 2 Coríntios 9, versículo 6. Mas digo isso, aquele que semeia pouco também se fará. Aquele que semeia abundância, em abundância se fará. Então, se você semeia pouco, você vai colher pouco. É a lei da semeadura, né? Se você colhe porque é a lei da atração, tá? Vai ter em abundância, né? Aí outro versículo, Provérbio 18, 21. A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a ama, comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida está no poder da sua língua. Então, no que você fala, no que você transmite, a vibração que você está, você vai comer desse fruto aí, vai vir para você. Então, tenha cuidado com o que você fala, o que você pensa, como você está se... Porque isso você pode atrair para você. É a lei da atração. Tá, pessoal? Aí, qual é a lei, a outra lei, pessoal, que a gente viu lá? A lei do karma. Então, que é a lei conhecida também, a lei da causa e efeito. Então, causa, o que você causou alguma coisa, vai ter um efeito nisso. Não tem como fugir disso, tá, pessoal? Aí ele fala, Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, não adianta, tá, pessoal? O que você vai lançar aqui, você vai colher isso. Não tem como, eu lancei e agora... Não, mas você vai colher essa situação. Tá? Não tem para onde correr. Deus não se deixa enganar, porque Deus colocou a lei que está regindo o universo. Se você transgredir, não existe alguém com privilégio, não existe isso, tá? Essa lei está pegando todo mundo. Então, se você teve um tipo de comportamento, você vai colher isso aí, tá? Não tem para onde fugir. Não tem privilégio, você pode ser de olho azul, você pode ser do olho verde, você pode ser do que for, tá? Aí, Romanos 2, versículo 6 até 8. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, conforme você se proceder, Deus vai retribuir isso. Ele dará vida eterna aos que persistir fazer o bem, buscar glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, de acordo com o que seu livre-arbítrio você escolheu,
você vai ser retribuído. Então, é a lei do karma aí, tá, pessoal? Não tem para onde correr. Então, veja bem, tome consciência do que você está fazendo, o que você... Então, essas leis são para, como é que se diz, guiar a nossa consciência aqui nessa realidade. Mas olha aí porque as pessoas estão... Tá nem aí, tá? Até pessoas de grupo religioso mesmo estão mentindo um para o outro, estão fazendo, estão pintando e bordando. Vai receber aí um karminha aí nas costas. Tá? Não tem pra onde correr. Aí, Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo que você quer que o outro faça a você, faça a ele também, pois esta é a lei e o profeta. Então, se você não quer receber o karma, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Senão você vai ter um karma. O karma é uma coisa negativa, mas se você faz o bem ao outro que quer que faça para você, você vai ter o Dharma. É o que os em Sanskrit fala, né? A palavra Dharma, que é o quê? É quando você entra para o lado da recompensa, da retribuição do bem que você fez. Aí o que mais, pessoal? Provérbio 22, versículo 8. Aquele que planta injustiça colherá desastre, e seu reinado de terror chegará ao fim. Então, se você planta essa injustiça, é um reinado de terror para sua vida. Vai chegar ao fim, tá, pessoal? Vai, vai chegar o fim aí que você está plantando isso aqui. Então, pessoal, tá aqui a lavoura aqui espiritual, né? Aqui o mundo. O que é que você está plantando? Amor, alegria, sentimentos bons, estão ajudando as pessoas? Ou você está plantando aí mais ódio, mais coisa, lançando mais energia negativa? Não, eu não entendo, pessoal. São pessoas, às vezes são pessoas que quer chegar lá, eu quero ir para o céu. Não existe isso, tá, pessoal? Não existe isso, tá? Senão não tem lei. Senão não tem lei, tá, pessoal? Então, você precisa tomar consciência, principalmente a gente que tá na espiritualidade, está em Cristo, né? Está trabalhando essa gnose, né, na nossa vida, tá? A gente precisa tomar consciência. Porque o que a gente vai plantar aqui, pessoal, por isso que o que eu estou plantando aqui, eu sei que mais tarde eu vou colher. Mesmo que eu não ganhe aqui, vocês não me dê nada aí, não ajude aí, me encontre. Por mim, tanto faz, tá, pessoal? Porque eu acho que eu vou viver até quando aqui? Não sei, até uns 70, 80 anos, se normalmente eu não sei se eu vou chegar a essa idade, tá? Então, para que eu vou fazer aqui enganar as pessoas para ter um dinheiro, para ter uma coisa aqui, pessoal? Para quê? Tá? Eu preciso? Preciso, tá? Mas não vou enganar vocês. Se vocês sentirem no coração, entenderem, terem consciência, contribuírem para mim, graças a Deus, a espiritualidade viu, vai lhe retribuir, lhe abençoar grandemente, tá? Não sou eu, é a espiritualidade, tá? Entende, pessoal? E muitas pessoas caindo aí no laço do passarinho e perdendo uma recompensa eterna. Sinto muito, tá? Aí o que mais, pessoal? É a lei do ritmo. Ele fala, qual é essa lei do ritmo? É a lei que tá tocando a música, tudo tá indo de acordo com o que o universo quer. Então, Eclesiastes 3, versículo 1. Vamos ler. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para tudo, propósito debaixo do céu. Então ele fala que há tempo para crescer, há tempo para nascer, há tempo para morrer,
há tempo para plantar. Então, há tempo para tudo aqui de baixo, pessoal. Então, tudo aqui de baixo, nessa realidade, segue um ritmo. Há tempo para tudo. Então, há um ritmo. Os evangélicos nunca pensou isso, né, pessoal? As leis estão tudo na Bíblia, pessoal. As leis que estão lá no hermetismo estão tudo na Bíblia. Mas estão de outras formas, que a gente não entende, tá? Estão tudo na Bíblia, tá? Aí o que mais? Eclesiastes 1, versículo 4 até o 7. Vamos ler aqui. Que diz, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe, e corre de volta ao seu lugar de onde se levanta. O vento vai para o sul e gira ao norte. Vai girando, girando e volta o seu giro. Então, pessoal, tudo está trabalhando aí conforme esse ritmo. O sol, a lua, né? O vento, né? Tudo está aí. Então, vai geração e vem geração. E a terra está aí. Então, a gente tem que acompanhar esse ritmo aí, tá, pessoal? A gente tem que entender essa lei. É uma lei que foi colocada aqui nessa realidade de terceira dimensão. Tá, pessoal? Tem o que fazer? Não tem o que fazer. Aí o que mais ele fala da lei do ritmo? 2 Coríntios 4, 16, versículo 16 até o 18. Vamos ler. Por isso não desfaleceram, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mais excelente, não atentando nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê são temporais e as coisas que não se vê são eternas. Então, qual é o recado do apóstolo Paulo para a gente? Que a gente entrar no ritmo, tá? Essas coisas momentâneas aqui tá produzindo para a gente um peso de eterno de glória muito mais excelente. A gente fazendo bem aqui, tá, pessoal? Não desfalecemos, então continuando fazendo bem, porque dia por dia a gente vai ser renovado. É o que ele fala. Então, não atentando para as coisas que se vê, tá? A gente não pode ficar preso a essas coisas que a gente está vendo, porque elas são temporais. Mas as coisas que não vê, porque elas são eternas. Não sou eu que... Então, existe um ritmo que a gente tem que entrar, tá? Aí outra lei, pessoal, a lei da unidade, né? Que inclui o amor, a compaixão, inclui tudo isso aí, tá, pessoal? Inclui a comunhão com os irmãos, tá? Que os irmãos precisam estar nessa unidade, que é a lei do amor que une todo isso aí. Então, foi através do amor de Cristo que uniu, a igreja se formou, né? A igreja espiritual que une todas as pessoas. Então, ele fala o que aqui na Bíblia? Romanos 15, versículos 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo de vocês, a vocês, um espírito de unidade. Então, a gente tem que ter um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorificam ao Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso, pessoal. O próprio Deus está levando a gente para a unidade,
através do amor de Cristo, tá? Para que a gente tenha só um coração, um só sentimento, né? Uma só voz. Então, tenha só uma só voz, um pensamento, e glorifica o Pai. O Pai. A gente tem que glorificar o Pai de nosso Senhor Jesus. O Pai. Não é glorificar outros deuses aí, estranhos aí. Adorar deuses estranhos que tem por aí. É o Pai. A gente tem um pai, pessoal. Ou então você não é filho, tá? O negócio é esse. É por isso que você, se não é filho, você não tem um pai, tá? O que mais, pessoal? Efésios 4, versículo 4 e 6. Há um só corpo, há um só espírito. Então, só um. Então você tem que entrar nessa unidade. Assim como a esperança do qual você foi chamado, em uma só. Então só tem uma esperança também. Há um só Senhor, uma só fé, tá? Tem outros senhores aí, mas Cristo é o quê? É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá? Então, tem muitos ateus aí que pesquisou, que viu a palavra Senhor, né? Que, não vou falar porque Senhor em hebraico é Baal, né? Aí tem um Deus aí, Baal. Não vou falar essa palavra Senhor. Não, pessoal. Senão Cristo, mas Cristo, o nosso Senhor, né? Ele é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E está escrito. Então ele é Senhor também. A gente não vai chamar ele de Senhor? Foi a primeira coisa que Maria Madalena, quando encontrou Cristo, ele disse: Senhor, Rabi, Senhor. Então, Rabi, mestre. Ela, quando encontrou ele. Então, o que vale é a intenção, pessoal. De que Senhor você está falando? Porque tem outros senhores aí que querem ser senhores, mas Cristo é o Rei dos Reis e Senhor de todos os senhores aí. Tá? Então, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todo, por meio de todos e em todos. Então, está tudo conectado, está tudo em uma só unidade. Então, a lei de que Deus colocou foi para que todos chegassem nessa unidade. Então, a lei da unidade. Então, de a gente fazer bem ao próximo, de amar o próximo, tá? A gente tem que fazer isso. Se a gente está fazendo bem, a gente está fazendo bem a gente mesmo. Mas será que vocês têm consciência disso? Não tem. Tá? Aí o que mais, pessoal? Efésios 4, versículo 3. Faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, conserve a unidade de Deus pelo Espírito de Deus, né? Que traz um vínculo da paz. Então, esteja em paz numa frequência que você vai conservar o vínculo com os outros irmãos, tá? Ande na paz, pessoal. Filipenses 2, versículo 1 e 2. Se, pois, estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito e alguma profunda afeição e compaixão. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só espírito, em uma só atitude. Então, levar a unidade. É isso que a gente tem que vibrar, pessoal. É uma lei que está regindo, né? Então, quando tem aquele... o mais, como é que se diz? É dar do que receber, né? O mais, como é que se diz? Mais gratificante é dar do que receber. É isso, é você entender o que o dar, você está fazendo bem a você mesmo. Você entendeu o conceito, a lei da unidade. Aí, Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, como é bom que os irmãos vivem
União. É isso que Deus quer, juntar todo mundo nessa unidade, nessa união, nessa frequência, né? Em um só espírito, em uma só atitude. Mas tá difícil aqui nessa realidade, tá? Porque o que tem de espírito atrapalhando a frequência da unidade não tá fácil, tá, pessoal? Mas é isso, a gente tem que lutar para conservar essa unidade da paz, tá? A lei da vibração. Pronto, tem na Bíblia também? Tem, pessoal. Filipenses 4, versículo 8. Quanto mais, irmão, quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai nessas coisas. Então, pense nisso, porque quando você está pensando, você está vibrando. Então, pense nas coisas boas para você vibrar positivo. Por isso que o apóstolo está mandando a gente tirar as bagaceiras, os pensamentos errados aí, tá? E colocar um pensamento positivo, tá? Porque ele sabe da lei da atração. Então, Provérbio 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelo seu pensamento. Então, pelo seu pensamento, o qual vai gerar a vibração, pessoal. Tome cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo está ensinando, você tem que pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então, você tem que pensar nisso, porque você é dirigido pelo seu pensamento. Então, o que mais, pessoal? A lei da polaridade. O que é que fala a lei da polaridade? A lei da polaridade é o que? Luz e treva, né? Vamos ler. Efésios 5, verso 8. Porque outrora vocês eram as trevas, mas agora são luz no Senhor. Viva como filho da luz. Então, viva como filho da luz, pessoal. Tá? Você era treva, você estava em uma polaridade negativa. Então, você despertou, Cristo libertou, trouxe você para a luz, para você viver agora como filho da luz. Então, tem muitos dizendo que eu sou da luz, mas as obras deles são de treva, pessoal. O que é que você está fazendo? Eu só quero saber o que é que você está fazendo da sua vida, pessoal. Só quero saber. Porque você está dizendo, eu sou da luz, eu sou de Jesus, eu sou não sei quem, eu sou... Você mesmo está se declarando aí. Mas aí seu comportamento, sua maneira, sua energia é de trevas. Não pode, pessoal. Não pode, essas coisas estão erradas, tá? Então, o que é que ele fala mais sobre essa polaridade? 2 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 14. Não se ponha a julgo desigual com descrente. Então, pessoal, não se ponha a julgo desigual com descrente. Não se ponha. Por quê? Você vai estar entrando em uma polaridade que não é a sua. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Então, você que pratica a justiça, outros que praticam a maldade, como é que você vai ter comunhão com uma pessoa dessa? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Não pode, pessoal, tá? Então, são polaridades, são a dualidade que existe aqui. Então, você tem que tomar consciência, tá? Que você não pode se pôr a julgo desigual com os descrentes. Deixa lá, eles estão na frequência dele, estão lá nas trevas dele, você agora é luz, você tem que estar com a luz. Se eles despertarem e virem para a luz, graças a Deus. Se não, eles continuam nas trevas dele.
E a gente não pode se pôr a esse julgo desigual para que a gente não sofra, tá? Porque a gente quer fazer o bem e aí vai ter até impedido de fazer o bem pela maldade das outras. Entende, pessoal? Fica alerta, tá? Aí a lei do gênero tem na Bíblia também. Vamos ler. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher. Então, representando o masculino e a energia feminina. Então, todos eles, tanto a energia masculina como a feminina, Deus criou com a imagem dele. Então, isso significa que Deus tem as duas frequências, as duas energias, tá? Tanto a energia masculina como a energia feminina. Porque senão não pode haver criação. Só existe criação, tá? Você vê aqui no nossa realidade, a mulher, para ela gerar um filho, ela precisa da energia masculina. Porque ela não pode gerar sem a energia, que é a semente do homem, né? Que o homem vai ter que lançar. Então, o homem também, só a energia masculina, ele precisa da mulher para gerar outra vida. Então, tudo que tem no universo para gerar outra vida precisa dessas duas energias. Então, por isso que Deus criou, né, homem e mulher, para que houvesse a multiplicação da criação. Entende, pessoal? Você nunca imaginou isso, né? Então, o que é que ele fala mais? Efésios 5, versículo 33. Portanto, cada um de vocês também, né? Homem, né? A energia masculina, ame a sua mulher. Então, a energia feminina. Como você mesmo. Então, por que como você mesmo? Porque você tem também essas energias. Entenda a energia feminina, a energia das mulheres. Eu sei que é difícil, tá? Lidar com, às vezes com cada tipo, mas entenda, você também tem energia. E a mulher, a mesma coisa. E a mulher trate o marido com respeito. Por quê? Conheça a energia ativa, positiva que ele tem. Para que vocês, umas energias entrelacem com a outra e conviva bem essas duas energias. Entre em equilíbrio. Tem que entrar em equilíbrio essas duas energias, pessoal. Cada um fazendo a sua função, tá? Aí, o que mais, pessoal? Gênesis 2, versículo 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe responda. Então, falei uma ajudadora, aquilo que vai lhe ajudar no que você precisa. Então, foi por isso que Deus criou tanto veio com a energia masculina como a energia feminina. Não tem para onde fugir. Toda a criação existe energia masculina e energia feminina. Essa é a lei do gênero. É a lei desse universo. Não tem para onde correr, tá, pessoal? Senão, não há criação. Se Deus não tem essas duas energias, não há criação. Deus não poderia criar. Então, ele só é criador porque ele tem essas duas energias. Por que a gente é criador também? Porque a gente tem essas duas energias dentro da gente. Tanto a masculina como a feminina. Por isso que a música do Novo Baiano, o cara lá, ser um homem feminino não fere o meu lado, mas ele tá certo. Tá correto o pensamento dele, tá? Que é a lei do gênero, né? A última lei, pessoal, para a gente terminar o nosso vídeo. Será que tem na Bíblia a lei do livre-arbítrio?
Essa é que os evangélicos sabem, tá? Não falta na Bíblia sobre isso, tá? De que a pessoa tem que tomar decisão, tá? Então, será que tem na Bíblia? Os evangélicos sabem. Então, vamos lá. Deuteronômio 30:19. É conhecida até pelos evangélicos essa passagem. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva, tu e a tua descendência. Então, olha que Deus falou para o povo lá de Israel, né? Que tinha colocado a vida e a morte. Então, tanto a vida espiritual como a morte espiritual diante dele. A benção e a maldição. Foi isso que ele colocou ali diante de Adão, tá? É por isso que lá chega a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Então, ele teve que fazer a escolha dele. Então, ele fez a escolha. Então, a gente está fazendo escolha. Então, a bênção e a maldição. Você tem que escolher a sua consciência. E Deus fala, escolha, pois, a vida. Eu quero que você escolha a vida. Né? Escolha Cristo. Cristo é a vida, é o caminho, a verdade. Para que viva tu e a tua descendência. Então, desde lá do povo de Israel, Deus colocou o livre-arbítrio sobre a pessoa. Decida aí o que é que você quer. Mas o que você decidir vai ter consequência. Depois não chore, tá? Depois, quando você escolhe, depois não chore, tá? Dependendo do que você escolher. Aí, então, o que é esse livre-arbítrio? É para você escolher entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição, entre a vida, é só para isso. Nossa livre-arbítrio é só para isso, pessoal. Todas as consequências, todo dia aqui, a nossa consciência está tomando decisões para o bem ou para o mal. Todo dia aqui é dia de a gente colocar o nosso livre-arbítrio aqui em decisão. Tá? Nosso livre-arbítrio só serve para isso, tá? Aí ele fala, Gálatas 5, versículo 13. Porque vocês, irmão, foram chamados à liberdade. Não use essa tal liberdade para dar ocasião à carne, mas sirva um ao outro pelo amor. Então, pessoal, a gente foi chamado para a liberdade, né? Deus nos deu essa liberdade de a gente escolher, mas escolha não fazer as obras da carne, as obras do ego, mas servir ao outro em amor. Então, escolher fazer o bem ao outro, estar no amor, tá? Escolha isso. Essa é que Deus quer que você faça. Agora, uma pessoa é desperta, é livre, está liberta, mas depois está escolhendo coisas, tomando decisão, escolhendo coisa para fazer que não é a vontade de Deus, que não é para servir o outro, para amar o outro. Então, depois, não, quando sofre a consequência, não reclame, tá, pessoal? A gente está aqui, todo o nosso santo dia está sendo colocado situações aonde a gente vai escolher para o bem ou para o mal. Você tem que analisar. Isso tem bem aí? Isso vai contribuir para o bem das pessoas? Ah, não vai. Então, aí você que é um espiritualista, um cristão, uma pessoa que está querendo fazer a vontade de Deus, você não. Isso vai trazer prejuízo às pessoas. Não, não vou fazer o mal às pessoas. Então, é uma decisão correta sua, tá? Muito bem, tá? Você vai ganhar com Deus, tá? Agora, se você toma para fazer o mal, é uma decisão sua. Não tem para onde correr, pessoal. A gente está 24 horas aqui tomando decisões. Ou para o bem ou para o mal.
É para isso que essa lei do livre-arbítrio entra aí, tá? Aí, Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Então, eu tenho falado aqui esse versículo, tá, pessoal? Porque, pessoal, tem gente no meu canal, tá? Cristo tá batendo na porta dele. A espiritualidade tá chamando ele, mas ele tá endurecendo o coração. É uma decisão sua, mas é uma decisão errada. Abra o coração para Cristo, porque ele tá aí, batendo aí. Você tá ouvindo a voz, ele tá chamando você para espírito, mas você não quer, tá endurecendo o coração. Porque Cristo, ele quer cear com você. Ele vai cear, eu cearei com ele e ele comigo. Então, aonde é que acontece a ceia, pessoal? É na igreja lá, Santa Ceia, que esses pastores fazem? Você entende que eles nem entendem aonde que acontece a ceia? Aonde é que acontece a ceia? Porque Cristo está batendo a porta, ele quer entrar para cear com você. Como ele fez com os discípulos. Ceou ali, né? Fisicamente. Aquilo era uma representação espiritual do que ia acontecer no seu ser. E ninguém entende, tá? É por isso que as igrejas aí, vamos fazer a Santa Ceia. Aí traz o vinho, o cálice, para a gente tomar o pão, né? Eu participei muito, tá, pessoal? Eu participei muito, né? Tem até uma música que canta na Santa Ceia, né? Como é? Eu esqueci. Eu cantava na Santa Ceia, né? Vencear, o mestre chama, vencear. E o que podes tu ter hoje passear? Muitos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem comigo, vencear. Vencear, o mestre chama, vencear. Então, tem até a música que canta na ceia, né? O que tu hoje fosse podes passear. Muitos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem comigo, vem cear. Então, é aonde essa ceia? É na igreja, como eu estava cantando na igreja. A ceia acontece dentro de você, pessoal. É quando você ouve essa voz, deixa Cristo trabalhar no seu ser. Ali está acontecendo a ceia em você. Tá? Vencer, o mestre chama, vencer. Graças a Deus, pessoal. Mais um vídeo aqui, tá? Agradecer a vocês, tá? Então, falei das 8 leis aqui, tá? Que está regindo aqui a nossa consciência. Se vocês não conheciam, conheceu agora, graças a Deus, tá, pessoal? Presta atenção no serviço, tá? Observe o que é que você está fazendo, né? Entende? E se você já conhecia tal, você relembrou aí as leis universais que está regendo a nossa consciência. Então, é nessa lei que você tem que se alinhar com essa força e com esse princípio. Então, é essa lei que você tem que obedecer. Não é obedecer pastor, dogma de igreja, não é obedecer nada disso, tá? Isso, a coisa está intrínseca em você. É você começar a trabalhar a sua espiritualidade, começar a se alinhar, começar a fazer o bem, começar, sabe? É isso que você vai. Aí você vai cear com o mestre. Vencear, o mestre chama, vencear. Porque podes, porque hoje passear. Muito pães multiplicou, agrivinho transformou.
vencerá, não é? Então, você vai cear com Cristo assim, tá? Então, pessoal, espero que você entenda o que é essas leis espirituais e como é que se diz. Espero que assista esse vídeo, tá? Nem foi muito hoje, foi 55 minutos, tá? Não demorei, eu fiz aqui um resumo para conseguir terminar no tempo, tá? Para vocês assistirem, pessoal. Tá? Esses vídeos aí, tá? Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado, tá, pessoal? Obrigado vocês aí por tudo, pela visualização, pelo like, pela contribuição. Agradecer a Deus, a espiritualidade também, né? Gratidão por tudo. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!